Silvia Federici é uma intelectual militante de tradição feminista marxista autônoma. Nascida na cidade italiana de Parma em 1942, mudou-se para os Estados Unidos em 1967, onde foi cofundadora do International Feminist Collective, coletivo internacional feminista. Participou da Waits for Housework Campaign, campanha por um salário para o trabalho doméstico, e contribuiu com o Midnight Notes Collective, coletivo Notas da Meia-Noite. Durante os anos de 1980, foi professora na Universidade de Port Harcourt, na Nigéria, onde acompanhou a organização feminista Women in Nigeria, Mulheres na Nigéria, e contribuiu para a criação do Committee for Academic Freedom in Africa, Comitê para a Liberdade Acadêmica na África. Na Nigéria, pôde ainda presenciar a implementação de uma série de ajustes estruturais patrocinada pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Apesar de marxista, Silvia busca quebrar com a tradição do feminismo marxista que diz que o machismo e a misoginia moderna é um legado do mundo pré-moderno. Segundo essa visão marxista-leninista, as mulheres têm menos poder social do que os homens no capitalismo porque, como donas de casa, estão fora das relações trabalhistas, o que significa que a emancipação das mulheres se daria por meio do ingresso do trabalho assalariado. Ela, entre outras feministas da segunda onda, nos anos 70, não aceitam isso, rejeitam essa suposição, baseado na ideia de que o trabalho não remunerado doméstico das mulheres tem sido um dos principais pilares da produção capitalista, ao ser o trabalho que produz e reproduz a força de trabalho. Sua visão difere de duas outras vertentes feministas, a radical, que vê a dominação patriarcal como uma estrutura transhistórica e, portanto, separada das relações de produção e de classe, e as feministas socialistas, que viam a submissão da mulher apenas como originada em sua exclusão do desenvolvimento capitalista, tese que Silvia rejeita. Segundo a autora, uma das motivações à sua pesquisa foi a sua observação do retorno em escala mundial de um conjunto de fenômenos que normalmente vinham associados à gênese do capitalismo ou à acumulação primitiva. Silvia Federici mobiliza dois grandes arcabouços teóricos, o conceito de acumulação primitiva marxiano e o conceito de biopoder e dominação sobre o corpo Foucaultiano. Ainda que em constante diálogo com esses dois conceitos, os rejeita em parte. Acredita que Foucault, em sua História da Sexualidade, não tenha exposto as especificidades do controle e sujeição ao corpo feminino. Para Marx, a crítica vai no sentido de que ele examina a acumulação primitiva do ponto de vista do proletário assalariado do sexo masculino e do desenvolvimento da produção de mercadorias. Enquanto que para Silvia, 4 pontos de análise devem ser adicionados: o desenvolvimento de uma nova divisão sexual do trabalho, a construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres do trabalho assalariado e em subordinação aos homens, a mecanização do corpo proletário e sua transformação, no caso das mulheres, em uma máquina de reprodução de novos trabalhadores e, o papel deste último teria sido destituir das mulheres o controle que as mesmas haviam exercido sobre seus corpos e sobre suas funções reprodutivas, mesmo durante a Idade Média. Assim, a autora dedica seus 2 primeiros capítulos à contextualização dessa fase de transição entre feudalismo e capitalismo. A autora enfatiza a noção de comunalismo na Idade Média. Para ela, na aldeia feudal não existia uma separação entre a produção de bens e a reprodução da força de trabalho. Todo o trabalho contribuía para o sustento familiar. Tal noção, representada pela figura anterior a essa, traduzia a ideia de que na aldeia feudal não existia uma separação social entre a produção de bens e a reprodução da força de trabalho. Todo o trabalho contribuía para o sustento familiar. Apesar de existir uma divisão sexual do trabalho e uma dependência social por parte das mulheres a seus maridos e pais, a maior autoridade dentro do feudo era do senhor, que prevalecia sobre todos os seus servos. E a autoridade dos servos homens sobre suas parentas estava limitada pelo fato de que a terra era entregue à unidade familiar. As mulheres não somente trabalhavam nela, mas também podiam dispor dos produtos de seu trabalho. A
autora então discorre intensamente sobre os movimentos antifeudais, dos quais o primeiro é o herético, no qual as mulheres ocupavam um importante lugar nas seitas. Ao contrário de uma visão marxista mais tradicional, para a autora não podemos ver a acumulação capitalista como uma libertação do trabalhador ou um progresso histórico, de liberação da servidão e progresso científico e tecnológico. Ao contrário, o capitalismo criou formas de escravidão mais brutais e traiçoeiras, porque implantou no corpo do proletariado diversas divisões profundas, de gênero, raça e idade. Uma das consequências dos cercamentos e apropriações desse período é a fome e a mortalidade infantil, como vistas nessa figura. Com a leva de camponeses expulsos do campo chegando à cidade e a promulgação de uma série de leis que rebaixavam o status da mulher na sociedade, uma parcela considerável da população feminina caiu na prostituição. Na figura vemos uma prostituta abordando um homem. Repare seus pés descalços, indicando sua condição de pobre. A prostituição nesse primeiro momento seria legalizada só para depois ter seu status revogado e ser mais um motivo de perseguição às mulheres. Aumentava também o número de mendigos e miseráveis. As mulheres pedintes foram a maior parte das bruxas queimadas na fogueira. Silvia Federici então reconta uma série de fatores que vão levando à degradação das mulheres, culminando então na grande caça às bruxas, na Europa e nas Américas. A megera domada, a esposa desobediente que bate no marido, como podemos ver nessa figura, a mulher insubordinada e violenta, vai ser um dos tropos recorrentes na mudança cultural que acontecia na época, juntamente com a política e econômica. Castigos físicos como focinheiras e jaulas, o escárnio e a reclusão social era o que esperavam mulheres que não se conformassem com seus papéis. Peças sátiras como essa, The Parliament of Women, expunham mulheres como incapazes de tomar decisões. A expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores europeus e a escravização dos povos originários da América e da África nas minas e plantations do Novo Mundo não foram os únicos meios, segundo Silvia, pelos quais o proletariado mundial foi formado e acumulado. Esse processo de acumulação primitiva demandou também a transformação do corpo em geral, e principalmente o feminino, em uma máquina de trabalho, sendo das mulheres o reprodutivo. Aqui nessa figura vemos a dissecação de o corpo de uma mulher numa aula de anatomia. A autora explica como a popularização do conceito cartesiano de separação entre corpo e alma, na qual o corpo era só uma máquina, um autômato, contribuiu para que o corpo do trabalhador fosse visto apenas como uma máquina e a da trabalhadora como uma máquina reprodutiva. Por fim, os capítulos 4 e 5 se dedicam a uma pesquisa mais pormenorizada de como ocorreu a caça às bruxas no Velho e Novo Mundo. Entre os crimes das mulheres estavam o controle de natalidade pela contracepção, as tentativas de aborto e, a mais famosa de todas, o infanticídio, sejam em rituais religiosos que ofereciam crianças a Satã, ou a morte de bebês de mães pobres, estupradas e solteiras, as quais, num período de grande fome, não teriam como sustentar seus filhos. Os encontros místicos das bruxas, os sabás, nas sinagogas das bruxas, indicam como a perseguição e genocídio de mulheres estavam atrelada à também perseguição pela Santa Inquisição de judeus e a perseguição a trabalhadores e camponeses que costumavam se reunir escondidos à noite para tramar uma revolução. A autora assinala que esse genocídio contra mulheres não foi perpetrado só pela Igreja Católica, mas também pela Reforma Protestante e o Estado secular. No Novo Mundo, a violência das caças bruxas não é direcionada somente a mulheres, mas a toda a população nativa. No Caribe, especificamente, a autora diz que as mulheres escravas conseguiram adiantar o processo de abolição pela movimentação de um mercado interno dentro das ilhas. Nos Andes, a perseguição se deu contra parteiras, curandeiras, sacerdotisas e a todos que participavam do culto aos huacas.